Vamos aqui aos nossos convidados especiais do dia de hoje, né? A nossa manhã agora mais florida, mais colorida, mais alegre, né, ô Juca? Você já ia me aprontar, você ia falar Zeca, não vem não? Olha, é uma alegria receber vocês. Primeiro eu quero parabenizá-los pelo trabalho que vocês têm desenvolvido com as crianças. Inclusive a gente tem uma criança aqui no estúdio, né, ô Maria Luísa? Você viu o cantinho? Ela tá meio assim quietinha, né? Ela tá sozinha. Ela tá sozinha, Ela pra cá. A gente vai aqui daqui a pouquinho mostrar a Maria Luísa, que faz, né, o seu estudo bíblico, que assiste também o cantinho todos os dias, é apaixonada pela Cacá, né, Cacá? Linda. Enrola os cabelinhos para ficar parecida com a Cacá. Na verdade, dela é natural, né? Pois é, gente, vamos falar um pouquinho, né, desse trabalho tão lindo que vocês têm realizado há tanto tempo, o Carlão Juca. Já vem com esse trabalho há muitos anos, né? Eu falo dele porque eu acompanho desde lá de 95 ele fazendo esse trabalho. Quantas crianças já estão bem, né, crescidinhas, né? Não, e a gente fala... já tá pegando a segunda geração, a terceira, quase. Tem crianças enormes que chegam e falam, eu te assisti, sério? Não é verdade? Não, Você já hoje viu hoje casados chegam pra mim e falam assim, você que é o Juca, o Janjão? Eu, sim, sou eu. Aí, nossa, você faz parte da minha infância. Eu, tá. Aqui é meu filho. E agora o filho está assistindo, né? Então, já é a segunda geração. Isso é uma satisfação muito grande, né, Carlão? O Juca, vai ser tão difícil, Carlão Juca. Juca. Pelo menos você está chamando de Zeca. Jucão. Isso é um prazer enorme, né? Porque você está colhendo a evangelização daqueles lá de 95, né, que já passaram por esse primeiro momento, e agora os filhos dos filhos sendo evangelizados por vocês, né? É verdade. Deve ser maravilhoso acompanhar isso. É muito, porque a gente vê o progresso, a gente vê a evolução que teve, inclusive a Canção Nova a respeito da evangelização infantil, né? Então a gente fica muito gratificante, o coração da gente se alegra muito. E ver que passou de pai para filho, a gente começa a sentir, colher esses frutos, né? E vale a pena. Então, a alegria nossa de colher esses frutos hoje é muito importante. Agora, a Cacá também já tem um tempinho, graças a Deus, aí, né, no cantinho, fazendo a festa com a criançada. Como é que é isso para você, hein, Cacá? Já tem um pouquinho mais de um ano, né, que a gente está junto nessa missão. Para mim, é simplesmente um sinal de Deus, né? Para tudo aquilo que a gente tem vivido hoje no mundo em relação à própria educação para as crianças, acho que a gente precisa de uma evangelização cada vez mais eficaz e cada vez mais que mostre o amor de Deus para a criança, que a criança tenha essa experiência com o Senhor, né? E tudo é para agradar ao Senhor. Então, se você me perguntar, eu pensava nisso? Não pensava, mas eu vejo que dia após dia o próprio Senhor ele vai confirmando esse ministério. Não dá para dizer que não é um ministério que o Senhor me confia dia após dia. Cada dia vencendo as minhas próprias limitações, mas como é bom. Como eu fico feliz em encontrar uma Maria Júlia, que se encontra comigo, que abre aquele sorrisão, e eu encontro ali, nossa, eu levei Deus para essa criança, porque é impossível. Como que a Karina faz essa criança ter essa experiência por ela mesma? Não é possível. Foi uma experiência que essa criança teve com o Senhor, com certeza. Então, não é a primeira criança que eu recebo esse carinho, esse amor assim. E tem vezes que eu estou ali, eu choro por ver tal criança. Às vezes eu nem estou trajada como Cacá, né, como uma personagem, mas eu recebo o carinho da criança como Cacá. E dos pais também, aquilo que o Senhor tem feito nas próprias famílias. Eu tenho colhido testemunhos das famílias. Pessoas, esses dias eu recebi no Twitter assim de uma mãe. Minhas crianças estão estudando, mas eu assisti o Cantinho da Criança. Não, porque é base de evangelização também para os pais, né? Que assistem o Cantinho da Criança e vai ter uma noção de evangelização. Porque às vezes, né, não é tão fácil assim, né? Para evangelizar a criança. A criança é fácil. Não é, não. Elas são bastante exigentes também. E eu sou testemunha disso quando vocês entrarem aqui dentro, o sorriso da Maria Luísa, o abraço gostoso que vocês ganharam, né? Como uma gratificação mesmo dessa evangelização acontecendo. Agora, não é fácil, né, Tati? A Tati também tem um tempo... Você já está há quanto tempo trabalhando nesse ministério? 15 anos. 15 anos. É um tempo muito bom, né? Para saber, para vivenciar essa experiência e ajudar a gente a evangelizar as nossas crianças.
Porque não é fácil, a criança também é bem exigente, né? Como fazer para evangelizá-las, hein, Tati? Olha, nesses 15 anos eu vejo que a novidade é importante, fundamental, né? Então, ter essa visão de como é a criança de hoje, que não era aquela criança de 15 anos atrás, né? Que a gente trabalhava com outro método, com outra linha, tudo muito mais estático, sem tanta cor. Então, assim, é desafiador, que é o que você falou. A criança, ela é exigente e a gente tem que alcançar o mundo dela. Então, seja pela música, pela cor, pela criatividade, pelo lúdico, né? E é um desafio gostoso, que vale a pena, mas que você tem que estar sempre acompanhando o mundo moderno. O que está hoje acontecendo, qual o perfil da criança da nossa época, do nosso tempo. Então, é uma evolução que vai se dando, né, com o passar do tempo. O perfil e os anseios, né? Porque hoje as crianças querem mais, né? Sim. A gente dá e elas querem mais. Elas são mais rápidas, mais práticas, tudo tem que ser mais curto, né? Elas estão tudo internéticas. Acho que não vai. E é esse desafio que você vive no dia a dia, né? Da evangelização do início de lá, né? De 95, para os dias de hoje, né? Você tem que acompanhar também esse processo, né, Juca? Tem, todos nós temos, né, na realidade, porque o que aconteceu há um tempo atrás, na realidade é o seguinte, a evolução humana não há, mas o que há é essa evolução de tecnologia e pensamento rápido, e as crianças são muito mais perspicazes, assim, eles pegam as coisas muito rápido, e se você não acompanha... graças a Deus eu tenho um filhinho de 5 anos, então eu também tenho que me acelerar, me ajuda muito, né? Então eu tenho que estar acompanhando, e esse fato de estar acompanhando também me ajuda no programa, né? Me ajuda muito a ter esse linguajar, a estar junto com eles, a evangelizar do jeito que... O interessante é isso, o jeitão continua o mesmo, as palhaçadas, as alegrias, e a gente atinge tanto pais quanto os filhos. A gente vê que o que é bom, a essência daquilo que é bom que Deus plantou, ela permanece. Ela permanece. Agora, a estrutura que vai se mudando conforme o passar do tempo. E é interessante porque quando a gente vem nesses encontros de Kairós, né, que vocês realizam, realmente parece que os pais se divertem tão quanto as crianças, né? Eles pedem para fazer o gesto, eles fazem, vamos rezar agora, todo mundo se põe de joelho, todo mundo se põe de joelho. Eles acabam vivenciando isso junto com as crianças, porque também bebe dessa evangelização, porque é o mesmo Jesus, né? Que tanto vai inflamar o coração do adulto como da criança. O que a Karina estava falando, a gente recebe muito e-mail, às vezes, de pais que falam assim, olha, eu adoro assistir o Cacá com Juca, eu me divirto muito. Olha, os meus netos não podem, mas eu assisto. Quer dizer, até vó, eles curtem o cantinho da criança, né? Então... Além da formação espiritual, a gente está vendo aí a formação também, né, para ajudar as crianças educativa. Muito interessante. Você leva a atração, né, dessa formação educativa e da Deus Junto. Nós unimos a evangelização com a educação, né? Formação dos valores. Ok. Vem pra cá, vamos aqui com a Maria Luísa, que está aqui tão quietinha, Maria Luísa. Ah, gente, olha só, a gente trouxe ela aqui justamente para mostrar esse trabalho de vocês, né? Você gosta do cantinho, meu bem? Gosta? Ela tá tão tímida, porque hoje ela tá sozinha. A gente tinha chamado outras crianças, mas não vieram. Mas ela é fiel e a mãe dela também. Beijo, viu, Ivani? Obrigada. Trouxe aqui a Maria Luísa pra gente. Ela tá assim com a mãozinha no queixinho, mas olha aqui a tia Cacá do seu lado. Veio aqui te ver, o Juca. Não, Cacá é do lado de lá. Eu Juca. Do lado de cá. Olha, todo mundo veio aqui só pra te ver, não é? E aqui a gente pode falar também, Tati, que a gente trouxe aqui a proposta. A Maria Luísa ainda não sabe escrever, né, Maria Luísa? Ela tá aprendendo ainda, né? Ela tem apenas 4 ou 5 anos, Ivani? 5 anos, então ela está ainda aprendendo, né, a escrever. Mas aí a gente tem a Bíblia. Olha só como é que é linda a nossa Bíblia infantil aqui, justamente com essa proposta, né, ô Juca, bem colorida, para que as crianças, né, se interessam pela palavra de Deus, não é isso? De uma maneira mais lúdica, né? A Bíblia foi feita, né, e desenhada pelos nossos rapazes lá do departamento, junto com a Delita. Então, quer dizer, é uma palavra de Deus mais voltadas para elas mesmo, né? E o mais interessante de tudo, que é uma Bíblia completa. Mas na linguagem da criança. Na linguagem delas, né? E é tão interessante porque lá em casa eu tenho uma filha de 9 e outra de 5. Então, a de 9 já lê para a de 5. Então,
Porque nessa idade, elas vão mais pela ilustração. Exato, né? pelo desenho. Porque Pelo o desenho também desenho. fala muito. A imagem fala muito, né? E aí elas guardam a palavra Guarda. de Deus por aquilo que elas veem, né? Ilustração. Pela ilustração. Então, olha, muito interessante a palavra de Deus aí, né? Olha aqui, a Bíblia para crianças, que a gente tem aí disponível para você, já fazer o seu pedido, para você ler para suas crianças. Todos os dias eu faço essa experiência. Quando vou dormir, eu vou para o quarto e começo a ler. A Maria Luísa já está maior, mas ela entra também no esquema, né? Porque ela ajuda a ler, eu fico ali junto, então a gente acaba vivendo esse momento com a palavra de Deus, que é muito importante. Nós estamos aí no setembro, que é mês da palavra, incentivando, sim, a evangelização também infantil. Além da Bíblia, né, Tati, a gente tem também o diarinho, não é isso? Como é que funciona? Só para a gente entender em casa e ajudar você aí também, né, com o estudo da palavra dos pequenos. Como você disse, o mesmo Jesus que atinge os adultos atinge as crianças. Então, o diarinho é uma proposta bem sintetizada, né, de como a criança, já desde pequenininha, assim, aprender a ouvir a voz de Deus, do jeitinho dela. Então, tanto é que ele tem o espaço, ele é até curtinho, para que a criança, se ela sabe ler e escrever, ela use a frase, a parte do meio, como que a criança vai registrar o que ela aprendeu, a história que ela a cena que ela mais gostou, o personagem, através do desenho, e o espaço final, que é o momento da criança com Jesus, né? O pedido dela, o que ela gostaria. Então, assim, é uma proposta bem resumida, curtinha, própria mesmo para as crianças terem esse contato. E aqui é tão interessante, né, Cacá, que já vem assim, ajudando mesmo os pais, né, como fazer o estudo, porque às vezes, né, os pais encontram dificuldade para sentar, para explicar a palavra de Deus. Aqui já tem toda uma didática, né, para que as crianças entendam. Aí tem o registro, não é isso? É como se fosse aquele livro, aquela metodologia do Monsenhor Jonas Abib, né? A Bíblia foi escrita para você. É como se fosse, não é? Só que adaptada para a criança. Deles, né? Então, a criança vai falar aqui, qual a história que está no livro de... A história de hoje está no livro de... Aí coloca o capítulo e o versículo. Já é uma catequese para a criança, saber capítulo e versículo. Depois que a criança lê, ou a mãe, ou o pai, ou o responsável, vai falar, o que eu aprendi com essa história? Então, vai ter um momento que a criança vai rezar, ela reza, colhe de Deus, o que está falando dessa história? E coloca aqui, em uma frase... curta que seja, né? Também sei contar essa história com uma palavra ou com um desejo bem legal. Desenho. Desenho, bem legal. Então, a criança vai ilustrar aqui. Para também a criança assimilar e trazer para a palavra de Deus aquilo que ela... Bom, eu senti isso. Então, é como Deus já falou no coração dessa criança. Então, isso ilustra aqui com a palavra ou um desenho. Então, bem específico também. Jesus, este espaço é só para você. Então, nesse espaço, Jesus, esse espaço é só para você. Então, a criança vai fazer a oração dela a partir desta palavra. O que Jesus falou no coração dela? Preciso ser mais obediente, preciso ser mais calmo, preciso fazer isso, fazer aquilo. Nos atos concretos, Jesus, me ajuda a obedecer? Jesus, me ajuda a ser assim, a fazer isso, a ajudar minha mãe, a ajudar meu pai, a ser melhor na escola. Me ajuda, Senhor, a me desenvolver melhor nos estudos. São esses tipos de atividades que a gente vai colocando aqui no diarinho. E aí vai ajudando tanto a criança como os pais, né? Exatamente. Porque daí os pais também já podem aproveitar da palavra e fazer o estudo, né? A nossa didática, graças a Deus, atinge muitos adultos também que têm dificuldade com a palavra de Deus. Olha que interessante. Nós recebemos uma vez de um senhor que ele não entendia as homilias do padre. E conforme ele assistia no cantinho da criança, ele voltou até a ir na missa, porque ele começou a entender o evangelho, começou a entender as leituras, ele começou a compreender como é que é a palavra de Deus. E agora é importante, ô Juca, justamente isso, né? Levar a palavra de Deus para a criança desde pequena, né? Mesmo se ela não sabe ler ou escrever, a gente já colocando a palavra de Deus, né, para elas. Por quê? Não vai adiantar esperar a adolescência para chamar o filho para ir para a missa, né, Tati? Então a gente tem que começar a fazer esse trabalho desde pequenos. Às vezes a criança, né, fala, mas meu filho não gosta de ir à missa. Por quê? Porque não levou desde pequeno, não é isso? Eu sempre comparo, assim, de forma bem figurada, que o coração da criança é o terreno. Então, ele tem que a sementinha tem que ser lançada assim, né, nessa fase básica da formação humana, que é dos 0 aos 6, 7 anos. É a fase mais importante.
justamente para que a criança, independente do que ela vai viver no futuro, a semente produza os frutos, né? Nesse tempo também que a criança, desculpa, Tati, que a criança ela tem a cabeça mais aberta, assim a gente pode dizer, para acolher informações e também a formação. Eu acho interessante porque eu conheço muitos pais que a criança ainda tem meses de idade e lê a palavra. Então, por exemplo, a Gil Duarte, né, do Amor e Adoração, ela tem esta Bíblia e todo dia à noite, antes de dar o último mamar para o Rafael, ela canta a música da Palavra de Deus, o cantinho da criança, o Rafael fica lá já parado, aparentemente não entendendo nada, mas já gravando, né? Por quê? Porque a gente sabe que o sol, quando o sol está lá, a gente não tem dimensão dos efeitos que o sol faz na nossa pele, no nosso corpo, mas a gente recebe tudo que é. Então, a criança, mesmo que ela não tenha essa consciência, o pai e a mãe já estão educando. Então, é como o sol. Não sabe, mas está fazendo os efeitos necessários. Ok. A gente tem participações de casa, não é isso, Rodrigo? O pessoal sim, interagindo com a gente. Participação de Silene. A Natália Alberto, ela está dizendo, por exemplo, assim, que os filhos dela amam a filha dela de 1 ano e 1 mês, nesse momento, está passando a mão no rosto da Karina na TV. Faz mais. Tá gostoso, carinho? Fazendo carinho, né, Cacá? Gostoso. Olha, gente, A Socorro que presente. Lima, lá de Manaus, ela conta, a Presente. neta dela, Maria Júlia, fica quietinha assistindo o cantinho. E lá na casa deles, eles gravam os programas, aí à noite, quando a Maria Júlia está inquieta, eles colocam o Juca e a Karina na TV, então, para as crianças acompanharem. E tem mais participação aqui. A Alessandra Araújo, a filha dela está na escola e ela assistiu o Cantinho da Criança e agora está acompanhando Manhã Viva, acompanhando vocês. A Fátima Matias, os filhos, o João Gabriel, 3 meses, e a Maria Clara, de 7, estão assistindo lá em casa. A Delcinei, eu amo a Cacá e acho lindíssima. Pede ela para mandar um beijo. Manda um beijo aí, Cacá. Beijo, Cacá. Um beijo, Deus te abençoe. Um beijo para todo mundo que quer esse beijo agora. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe, viu? E a gente tem também uma pergunta aqui da Daniela Jamur. Ela fala assim, tenho 2 filhos, o Rubem Neto com 1 ano e 1 ano e meio e o Gabriel de 5 anos. Gostaria de dicas de como fazer meus filhos se interessarem pela missa e participarem dela. A dificuldade é fazê-los ficar quietos durante a missa. Além disso, com medo de estar atrapalhando os outros, a Daniela de Salvador, Bahia. Perguntinha para vocês. Olha, eu acho que a missa, eu acho não, né? A missa, ela não pode ser alterada naquilo que é a forma dela mesma. Missa é missa. Então, se tem como colocar algum elemento que chame a atenção da criança, tudo bem. Mas se não tiver, eu penso assim, a criança ela precisa ser educada. Em todos os âmbitos da vida dela, ela precisa da educação, né, necessária. Eu sou contra a criança começa a dar algum probleminha ali na missa, falar bastante, brincar e tirar da missa. Porque se você fizer isso, a criança sempre vai fazer isso para sair daquele ambiente. Então, eu acho que é necessário você se empenhar, explicar, colocar, olha, Jesus, olha a palavra, vamos escutar. Porque a criança também, quando está muito agitada, você mostra algum ponto para ela, né? Às vezes não, às vezes é alguma enfermidade, você vai saber. Mas eu acho que é necessário levar, independente dela ficar muito parada ou não, acho que tem que começar do início. Leva desde pequeno, não tem problema. A gente às vezes fica disperso, normal mesmo, quem está ali, porque a gente quer prestar atenção, mas o melhor é saber que tem criança no nosso meio. E que tem criança sendo evangelizada, tem criança indo para a missa. Isso é ótimo, gente. Isso é motivo de louvor para nós. Vamos andando, vamos sentar que... aqui. Traz aí a Maria Luísa pra cá. Vamos sentar, que minhas pernas já estão doendo, viu? Ou então procurar. Eu não vou pra passar cá. na sua frente. Isso, né? fica aqui, à vontade. Vem cá, Tati. Vamos trazer a Maria Luísa para cá também. Porque o Carlão, além de dar evangelização, ele tem a situação em casa, né? Porque ele tem um filho de 5 anos. Não só isso. O Janjão também tem um trabalho com as missas infantis e tal. Então, até isso que eu queria dizer para você, que está em casa, que fez essa pergunta. Procure na sua paróquia uma missa para as crianças, que ela é totalmente voltada para as crianças, né? Se não tem, aí é isso aqui que a Cacá estava falando, da gente educar da maneira que você pode. Se você acha que você atrapalha muito, fica ali no cantinho da igreja, mas fique. Não saia de lá. Deixa a criança, se ela está brincando ali, deixa ela ali no cantinho dela e tal, porque ela está ouvindo, ela está participando. Mesmo que você pense que não, ela está participando. Então, é dessa maneira, sempre cultivando nela e tal. E também nunca, com muito, vamos dizer assim, podar.
aquilo que ela está vivendo naquele momento, porque não é você querer que a criança venha até seu mundo, é você tem que ir até o mundo dela para entender o que ela está vivendo ali aquela hora. Eu lembro de uma missa que nós fomos em Campinas, e quem foi o padre, oh meu Deus do céu, esqueci o nome dele, que ficou aqui conosco, que é do sul, do Rio Grande do Sul, padre Pacheco, bem lembrado. Padre Pacheco, bem na hora da consagração, você não acredita que aconteceu? Nós estávamos lá cantando, na hora da consagração, a criançada, 3 crianças na frente começou a brincar com uma bexiga. E uma, sem querer, pum, deu um tapa na bexiga, a bexiga foi em cima do altar. Aí, a hora que caiu, eu fiz assim, cabeça, misericórdia, o que o padre vai falar? Aí, a Roseli do lado fez até assim. Aí, ai, meu Deus do céu. Aí o padre Pacheco pegou a bexiga, pum, jogou para a criança de volta e falou assim, ela está vivendo mais a festa da igreja do que vocês, pais, que estão preocupados com ela aí, ó. Vocês não estão nem prestando atenção na missa, estão prestando atenção nela e não estão prestando atenção em Jesus. Aí eu olhei para a Roseninha assim e falei, quer dizer, é isso. A criança está vivendo a festa dela, na realidade, né? Ali com Jesus. Ali naquele exato momento, ele estava vivendo a festa dela. Lógico que a gente precisa ter todo um cuidado, porque é uma liturgia, é sagrado, é aquele exato momento com Jesus. Mas também poder entender o que a criança está vivendo ali naquele exato momento, porque eram crianças pequenininhas. Então o mundo dela é diferente. E a gente precisa ir até o mundo delas, né? É isso que na realidade a gente procura passar. Também acho que é necessário tomar cuidado com o próprio autoritarismo de alguns pais, que não, você tem que ir, você tem que ficar em silêncio, você tem que viver assim. Criança é criança, né? Então, se a gente obriga de alguma forma as crianças, elas vão pegar desgosto. Então, é necessário ter cuidado. Então, às vezes a criança é muito agitada, você vai numa missa muito demorada, não, às vezes é melhor você ir numa missa com tempo menor, porque a criança vai dar menos trabalho, vai ficar menos enjoada. Você tem que fazer a criança ter gosto. O que está acontecendo na missa? Faz essa catequese em casa, né? O que você vai fazer na missa? Então a criança já vai com aquela expectativa. Eu vou ver Jesus. Já vai, eu né, vou amar Jesus. Né? Exato. Olha, sabe quem está te assistindo? Quem? Sua mãe. E olha o pedido. Olha, eu fiquei emocionado, vou passar dentro do dó. E ela tem um pedido, tá? Ela tá pedindo assim, olha, que você e a Cacá mande beijo para o Flávio e o Guilherme, porque eles amam vocês. Beijo, Flávio e Guilherme! Pra vocês! Vocês Ô, gente, conversa boa, passa rápido, né? Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui e parabenizá-los, né? Eu, do fundo do meu coração, assim, de agradecer mesmo, porque as minhas filhas vivem essa evangelização, né? Elas são evangelizadas todos os dias por vocês, né? Pelo bem da hora. Eu sei que não é fácil, né? Eu acompanho a luta de vocês, a nossa luta de, né, ter que levar uma programação todos os dias, sair para gravar, às vezes dá, às vezes não dá, tem que se virar. Eu sei como é que é tudo isso, mas a alegria, a disposição, né, e a fidelidade de vocês, isso conta muito. Apesar de ser matado ali, mas eu só quero colocar uma coisa, né? Uma vez uma pessoa perguntou assim pra mim, como é que é na gravação lá? O que vocês fazem? É muito tenso. Eu falei, tenso nada, a gente brinca na gravação. O que a gente vive verdadeiramente, o que as pessoas veem em casa, é o que a gente vive na gravação. A Tati tem hora que ela fica louca, ela fala, eu não dou conta de vocês, meu Deus do céu. Mas a gente procura verdadeiramente curtir aquilo que a gente faz. É por isso que sai verdadeiro aquilo que a gente vive. E atinge. Eu queria falar 2 coisinhas, fazer o merchan agora. Dia 13 de outubro nós temos encontro marcado, então você, papai, mamãe aí, catequista, né, traz a criançada para cá. 13 de outubro, a partir das 9 horas da manhã, Kairos Kids, né? E também de 7 a 12 de outubro, lançamento, na estreia do novo formato do Cantinho da Criança no estúdio. Então, com muitas novidades. Ela gravou no estúdio, não gravou no estúdio? Que beleza, hein? Gravou. Parabéns, viu? Obrigada, Maria Luísa, pela sua presença. Foi maravilhosa. Rodrigo. Olha, o pessoal em casa gostou também. A Leila Matos, ela é de Pojuca, Bahia. E ela diz assim, amo esses dois. O Juca é muito fofo. É mesmo. Não, câmera em mim agora, por favor. Câmera em mim, porque eu recebo bullying. Então... Fala que eu sou gordo. Eu não sou gordo, eu sou soft, viu? Aí, ó, sou fofo. Não é, não. Adorei. Pois é. Não é bullying, não. Não é O bullying. filho de 3 anos e o Lucas de 8 correm para ver o Juca ou o Janjão quando eles aparecem na TV. Cacá, você é muito linda. Então, a da Leila Matos, lá da Bahia.